Fala galera, tudo bem? Uma das melhores aplicações da dinamometria isométrica é a partir da avaliação do torque. Mas você sabe o que é torque? Torque é um ente biomecânico que reproduz o que a gente chama na física de momento. O momento de uma força é o produto da força pela distância a qual ela é aplicada. Então, a gente pode dizer que o torque de um movimento, de um exercício, é a força gerada pelo músculo gerador do movimento versus a distância onde essa força é aplicada. Normalmente nos exercícios, seja na fisioterapia ou na academia, o torque ele vai importar muito mais do que a força, porque o torque está associado ao ponto de aplicação da carga. Obviamente, numa situação como essa, onde eu tenho uma extensão de dedo aqui, é muito maior o torque eu aplicando a força mais distal do que se eu aplicar ela mais proximal. O movimento se torna muito mais fácil. Isso faz toda a diferença na aplicação e faz toda a diferença na avaliação dinamométrica. Para saber o torque de um movimento, para eu poder comparar isso com o movimento que eu faço na cinésio, é muito importante que eu saiba a distância do eixo articular até o ponto de aplicação do dinamômetro. Com isso, eu consigo determinar especificamente no ponto de aplicação da caneleira, da cadeira extensora, enfim, do elástico, do tipo de exercício que você vai fazer, exatamente qual é a força ou qual é o torque que o sujeito consegue fazer naquela posição. Se você alterar mais para cima ou mais para baixo, esse torque também vai se alterar. E no final das contas, isso é muito mais importante do que propriamente a força. Então, avalie o torque dos seus pacientes, né? E saiba que se você registrar isso lá no nosso aplicativo, tá? O nosso aplicativo ele consegue trazer para vocês, é só você registrar a distância do eixo para o ponto de aplicação da força, que automaticamente você vai ter a informação sobre o torque sendo registrado ali, tá bom? Importante, o torque é a variável mais usada e onde você mais tem correlação com a dinamometria isocinética. Então, se você quer saber se esse equipamento ele tem uma correlação com o dinamômetro isocinético, você tem que calcular o torque e aí sim você consegue ter um comparativo com o pico de torque, que é a variável mais utilizada na dinamometria isocinética, tá bom? Eu acho que vocês conseguiram entender, eu espero que vocês continuem aqui no nosso blog com mais vídeos explicativos sobre os assuntos da dinamometria isométrica. Um abraço!